Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões. O nosso encontro aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo podcast. Dessa vez nós temos aqui a grata satisfação, a alegria muito grande de estar recebendo aqui no Conexões a nossa querida Maria Eugênia Bife. Ô Magê, bem-vinda, minha querida. Obrigada, Laje. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço muito a gente estar aqui conversando sobre temas importantes, né? Em um espaço tão gratificante da gente estar e que você proporciona para a gente poder discutir melhor. Não só as temáticas, como o Ribeirão, de maneira geral. Obrigada. Sim. Olha, ô Magê, mas vamos começar sobre você um pouquinho, né? Tá bom. Você é advogada de formação, não é isso? Milita na OAB, né? E transita muito bem agora nessa área de cultura, está como presidente do Conselho de Políticas Culturais de Ribeirão Preto, né? Afinal de contas, como é que você consegue conciliar tudo isso, hein? Porque quem te acompanha mais de perto percebe que você é muito dinâmica, muito envolvida, né? Se mete em tudo quanto é balada, como se diz, né? Como é que foi essa questão aí da sua formação, da sua questão aí como advogada profissional, mas também atuando fortemente na área da cultura? Assim, eu tenho uma luta dentro do que é o movimento cultural já há bastante tempo. Eu sou uma pessoa que a minha formação perpassa as questões culturais, né? Desde muito criança envolvida com isso. Fiz muitos anos, quase 18 anos de dança, cantei por muitos anos, teatro. O meu primeiro emprego, assim, o meu primeiro serviço, que na verdade foi um trabalho voluntário, foi como professora de dança numa comunidade mais afastada aqui de Ribeirão Preto, num projeto social. Então, assim, a cultura e ser produtora cultural faz parte da minha formação, assim como a graduação em Direito, né, ser advogada, depois eu fiz o meu mestrado em Gestão de Políticas Públicas, e hoje eu também sou professora universitária. Então, eu acho que isso tudo faz com que, tanto do ponto de vista técnico, da luta por garantia de direitos, quanto pela valorização da cultura e da economia criativa, a gente consiga unir forças para buscar uma Ribeirão que realmente transforme um universo que realmente tende a potencializar as capacidades das pessoas. E a cultura faz isso, né? Ela é transformadora e ela potencia capacidades. Mas, Gê, você falou do direito e da cultura. E temos os direitos culturais. Sim, né? sim. Então, um campo muito legal do direito é essa questão dos próprios direitos da cultura. As pessoas têm direito a ter a sua própria cultura e não simplesmente conhecer ou aderir ou admirar a cultura alheia de outros grupos, de outros países, etc., né? E como é que você está vendo isso, por exemplo, na perspectiva de Ribeirão Preto? Assim, agora como presidente aí do Conselho. Eu acho que assim, a gente está tendo um crescimento importante da valorização de determinadas culturas que antes eram muito pouco reconhecidas, principalmente de forma institucional. Ou seja, o poder público, ele vem aos poucos ainda, mas ele vem reconhecendo um determinado ativismo cultural que é de grande importância e relevância para nós. Por exemplo, as questões que envolvem as artes de rua, o próprio hip hop, né, o slam, as manifestações artísticas que perpassam esses caminhos, o grafite, eles hoje em dia eles estão tendo um pouco mais de espaço e valorização. Ainda temos muito o que fazer. Mas eu vejo que nos últimos anos a gente tem conseguido criar um espaço de luta para reconhecer todas as modalidades culturais como modalidades de direito à cultura e, portanto, das pessoas, dos fazedores de cultura e da própria sociedade, de gerar esse sentimento de pertencimento da sociedade com relação a todos os fazeres culturais. Mas veja só, e agora como representação da sociedade civil organizada e principalmente dos artistas, dos agentes de cultura, nós temos o Conselho, né? Sim. E como é que está o Conselho atualmente? Está legal? Está funcionando bem? Como é que está esse diálogo do Conselho com o poder público? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bem legal. Na verdade, a gente está fazendo de tudo, né? Tá numa correria, até porque eu acho importante a gente frisar que este ano em particular a gente está tendo muito incentivos a culturas que estão vindo de outras frentes também, governo federal com o fortalecimento e a recriação do nosso Ministério de Cultura fez com que a gente pudesse partilhar desses processos de maior construção junto ao poder público e da conquista desses lugares e desses espaços. Então, o Conselho hoje está bastante ativo, as nossas reuniões são públicas, então fica inclusive o convite, ela acontece toda segunda, terça-feira do mês, a partir das 18h30,
no Palácio Rio Branco, aqui em Ribeirão Preto, de forma presencial. E a gente tem diversas cadeiras aí de representação da sociedade civil. Inclusive, já destaco que tem 2 que vai abrir um processo eleitoral, porque não foi preenchido na última eleição. Então, tanto a cadeira de dança quanto a cadeira de audiovisual, né, de cinema e vídeo, vão estar abertas agora nos próximos meses para o processo eleitoral. Então, quem tiver histórico nesses espaços de movimento e queira compor o Conselho Municipal, pode participar do processo eletivo e, quem sabe, compor com a gente nas nossas lutas aí por maiores valorização da nossa política cultural aqui em Ribeirão Preto. Você falou da cadeira de audiovisual, lembrando que a Paulo Gustavo tem 70% da verba do audiovisual, né? Como é que você está vendo essa questão da divisão aí? Você acha que vai funcionar legal aqui em Ribeirão Preto? Boa colocação, né? A Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial que está vindo do governo federal e foi regulamentada agora no começo desse ano. E ela já veio com essa definição de ser 70% para o audiovisual e 30% para as demais áreas de cultura, até porque o fundo que financia essa legislação é um fundo reservado do audiovisual, então tem motivo para ser proporcional isso, né? E a gente vê que o movimento do audiovisual em Ribeirão, com essa legislação, com as escutas que nós organizamos do setor, também está mais articulado, então a gente vê que agora o setor está cada vez mais forte e, portanto, com maior possibilidade da gente conseguir construir esses espaços de valorização. Eu vejo que vão ser R$5.235.000, mais ou menos, que vem para Ribeirão Preto até o dia 15 de julho. Tem que cair na conta aqui de Ribeirão. Para fazer essa divisão entre 70% para o audiovisual e 30% para as demais áreas, e eu vejo que tem muita potencial, tem muita gente interessada, então não só a cadeira do conselho, como outros projetos de cultura também vão ser muito bem-vindos na área, tanto do audiovisual quanto das demais áreas culturais. Muito legal, Magê, muito legal. Agora, você falou ainda há pouco na questão do novo ministério, né? Quer dizer, você tem assim uma diferença de água para vinho, como se diz, né? Do governo anterior para este agora, em várias áreas, né? E principalmente nessa questão aí que a gente está falando aqui agora, cultura, né? Por exemplo, a própria Paulo Gustavo tinha sido vetada, ou foi a Aldir Blanc que foi vetada pelo governo anterior? Aldir Blanc. Aldir Blanc foi vetada, e agora o Congresso derrubou o veto e o novo governo regulamentou a distribuição dessa verba. Então, além da Paulo Gustavo, a gente tem outros editais ou outras fontes de financiamento da cultura que estão para chegar esse ano ainda. É isso mesmo? É isso. Aqui em Ribeirão, particularmente, a gente tem uma expectativa de termos até 3 editais, sendo um de caráter municipal, que é através do Fundo Municipal de Cultura de Ribeirão Preto, e nós temos esses 2 que são do governo federal, que é tanto a Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc 2. É uma perspectiva, né? A gente está vendo um movimento do governo federal, em especial do Ministério da Cultura, para conseguir fazer o repasse da Aldir Blanc ainda este ano, mas da Aldir Blanc a gente tem que aguardar um pouco para ter mais segurança de dizer que vai sair agora ainda em 2023, mas a expectativa é que sim, que a gente tenha esses 3 editais aqui para Ribeirão. E eu gostaria de falar um pouco mais na questão do edital aí do fundo, né, municipal de cultura, porque depois de um longo período praticamente com a prefeitura ausente desses incentivos, desse fomento, né, nós tivemos no ano passado o edital Encantos e Reação, né? Cujos projetos aprovados estão sendo executados esse ano, até o final desse ano, e muito provavelmente sai um outro edital esse ano. Né? Como é que você vê essa questão da execução desses projetos que estão acontecendo agora? Você acha que pode ser uma boa perspectiva, uma boa sala de entrada para o novo edital? Eu acho que sim. Aliás, eu vou até fazer uma observação, se você me permitir. A questão do fundo é uma questão que a gente precisa reconhecer a luta da sociedade civil para que isso exista. Porque a sociedade civil, através do Conselho Municipal e de outras entidades organizadas e grupos organizados de cultura, está numa busca por regulamentar o fundo municipal já há muitos anos, né? A legislação do fundo é uma legislação mais antiga, que perpassa, acho que 2015,
mais oficialmente, que tem todo o vínculo com a criação do Sistema Municipal de Cultura em Ribeirão. E a partir daí, apesar de se criar o fundo, não havia uma lei que regulamentasse. E isso impedia o uso mesmo, né, do dinheiro, do recurso que pudesse estar ali. Então teve toda uma luta da sociedade civil para que em 2020 a gente conseguisse fazer a regulamentação e pela primeira vez na história de Ribeirão Preto, a gente pudesse ter os editais financiados pelo Fundo Municipal de Cultura. Nós já tivemos outros financiados de caráter municipal, mas não pelo fundo. Então foram 820 mil reais, se não me engano, que contemplaram 122 projetos de cultura nos anos aí de 2021, 2022, né? Que foram os anos de publicação dos editais Encantos e Reação. Então, essa luta da sociedade civil é importante a gente resgatar e valorizar esse legado que a sociedade civil faz tanto para conseguir com que exista um mínimo de incentivo cultural no nosso município e que a gente sente que hoje em dia a gente está conseguindo cada vez mais, numa articulação até junto com o próprio poder público hoje, com a Secretaria de Cultura, construir essas novas pontes e estruturas para a valorização da cultura no município. Então eu vejo que o edital deste ano do fundo é um edital que vai conseguir contemplar também. A gente ainda não tem uma perspectiva de quantidade de projetos, mas a gente tem uma expectativa de pelo menos mais de R$1 milhão sendo investido, né, incentivado em projetos de cultura em Ribeirão Preto, só pelo Fundo Municipal de Cultura. Então isso com certeza é um potencializador, mais uma vez, aí, das conquistas da sociedade civil em parceria com o poder público para fomentar a cultura. Patrimônio cultural, vai participar, vai entrar nesses editais aí, o que você está esperando? A gente espera que sim, né? É uma luta que a gente tem. Existem alguns campos que a gente sabe que acabam sendo uma luta eterna para conseguir ter o seu reconhecimento dentro do espaço de cultura, e aqui eu faço às vezes da questão do patrimônio, falo também sobre a questão da economia criativa, que são duas grandes movimentos e que impactam demais, não só nas questões da importância da cultura e da economia, da arte, mas também sobre o seu viés econômico, né? Porque isso também gira esse reconhecimento da circulação de riqueza, da circulação de renda, da possibilidade de valorização de todos os aspectos do fazer artístico, fazer cultural no patrimônio e na economia criativa. Então é uma luta que a gente tem, que os editais hoje consigam cada vez mais contemplar também projetos que estejam dentro desses setores. O Conselho tem várias funções, né? Representação da sociedade, discutir políticas públicas, propor políticas públicas, né? Mas também tem aquele papel de fiscalização, né? Fiscalização da verba pública, fiscalização dos atos do governo municipal, etc. Você lá como presidente do Conselho, né? Como é que você vê esse papel do Conselho hoje? Eu acho que é um dos papéis indispensáveis, né? A gente não pode falar em política cultural, a gente pode falar em política pública sem a base da sua fiscalização, até porque é isso que vai fazer com que a gente consiga monitorar onde que está indo o recurso, não só recurso financeiro, recursos humanos, se os objetivos propostos pelas políticas públicas de cultura estão sendo cumpridos. Então, assim, é fundamental a questão da fiscalização do Conselho. Além do mais, também a gente não fiscaliza só a política que está hoje ativa em Ribeirão Preto, mas também todas as questões, por exemplo, de processos de pareceristas dos editais, se os pareceristas são ou não são de Ribeirão Preto, para evitar, né, qualquer tipo de amizade ou inimizade, para poder ajudar ou prejudicar alguém. Então, o Conselho Municipal é um instrumento que a sociedade civil tem para poder justamente criar esses espaços de discussão e de fiscalização de todo o setor da cultura aqui em Ribeirão. Mas, Gê, essa conversa podia se estender muito ainda, né? Porque cultura tem assunto, né, minha querida? E demais. Tem assunto, né? Casa tá aberta, as portas estão abertas, né? Para quando você quiser voltar, continuar falando aí. Olha, ainda mais esse ano, até o final do ano, com tantos editais previstos, né? A gente vai ter aí muita discussão, muito debate a respeito aí desses incentivos todos. Muito obrigado por ter vindo, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, e para deixar também, eu queria dizer que a gente está fazendo uma escuta ainda das pessoas e inclusive tirando dúvidas sobre os editais, né, para todo mundo ter a possibilidade, numa linha de democratização do acesso à cultura, a gente poder levar os editais e as possibilidades dos projetos culturais para todos os espaços em Ribeirão. Então, qualquer coisa também estou à disposição. Você falou bem essa questão das escutas, né? Foram 4 ou 5, eu participei de 2, né?
Por enquanto foram 5 escutas que nós tivemos lá num local fixo e agora a gente vai começar com as escutas itinerantes. Olha, que legal. Então, logo depois das escutas itinerantes, que vai passar pelos centros de cultura de Ribeirão Preto e tentar atender a comunidade, as periferias, outros lugares também que acabam não conseguindo ter acesso, a gente também vai fazer essa roda de dúvidas para ler os editais e conseguir tirar todas as dúvidas para justamente fortalecer essa democratização do acesso. Muito legal. Democratizar ao máximo essa discussão, esse debate, né? Nossa luta. Muito obrigado, viu, Obrigada, Lages. E vamos que vamos, né? Obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua presença e até o próximo Conexões. Tchau, beijos.